A mais bela princesa de todos os tempos, Marco Taylor. Para começar, queria pedir desculpa. Sei que o título é A Mais Bela Princesa de Todos os Tempos, mas é enganador. Na verdade, este livro não fala da mais bela princesa de todos os tempos. Para ser mais preciso, nem sequer fala de alguma princesa. Achei que se lesses na capa o título A Mais Bela Princesa de Todos os Tempos, abririas este livro. Todos gostamos de princesas, e se for a mais bela de todos os tempos, ainda melhor. Mais uma vez, peço desculpa. Esclarecimento feito, avançarei para a história que quero mesmo contar. A da bruxa porcalhota. Chamámo-la assim porque tem um nariz colossal e uma vez vimos-la tirar um macacão lá de dentro e colar debaixo do banco da paragem de autocarro. Se é bruxa ou não, decide tu. O seu nome é Carlota. No dia em que chegou, há coisa de uns 3 anos, vinha acompanhada do seu animal de estimação, um galo preto, tão feio como ela. Não trazia muita coisa, apenas uma grande mala também de cor preta. Com o que sei hoje, aposto que dentro dela vinham livros de feitiços, loções, poções e venenos. Uns dias depois, fui à padaria e lá estava ela. A senhora Joana entregou-lhe um saco com pão e disse: "Passe bem, senhora Carlota." Não respondeu. Pôs umas moedas em cima do balcão e saiu calada. A padeira levantou o sobrolho, como que a dizer: "Haja paciência", e suspirou fundo. Tão fundo que, ao expirar, saltou-lhe a dentadura para cima do balcão. Pegou nela, como se nada fosse, ajeitou-a na boca e só depois me atendeu, já com um sorriso no rosto. Foi assim que fiquei a saber o seu nome. Depois disso, esteve mais de 2 semanas sem sair de casa durante o dia. Sei disto porque o meu amigo João, que mora 5 casas ao lado da bruxa, andou a controlar. Disse-me que ela saía todas as noites no meio da escuridão, sempre acompanhada pelo seu galo. Após contar-me isto, achei estranho e pedi-lhe para começar a apontar num caderninho quanto tempo ela demorava. Precisamente 34 minutos, nem mais nem menos, entre abrir a porta para sair e bater a porta depois de entrar. Não sei se nasceu em ti algum interesse por esta mulher, mas eu e o João estávamos muito curiosos e ficámos de olho nela. Continuámos sem saber para onde ia e porque demorava precisamente esse tempo, pois as nossas mães não nos deixaram sair de noite para a seguir. Um dia bateu-lhe à porta um homem enorme e ela deixou de sair de casa. Era o seu namorado. Deu-lhe um beijo na boca. De tão grande que era, custou a passar na porta de entrada e ficou entalado. A sua montada teve de lá ir dar-lhe um coice nas nádegas e lá foi ele, disparado, casa adentro. Não demoraram muitos dias até ele se ir embora. Foi num dia invernoso. Aquela chuva molha-parvos caía desde manhã e por isso eu e o João estávamos em casa a jogar às cartas. Ouvimos gritos e fomos a correr para a janela. Lá estava ele, a cavalgar devagar no sentido contrário ao da porta, com a porcalhota a chamar-lhe coisas como troglodita, filho de uma lesma, gandulo, ao mesmo tempo que lhe dizia "volta, amor", com os braços esticados. Não voltou e continuou sem olhar para trás e foi desaparecendo devagar à medida que a morrinha ia tornando a sua silhueta mais difusa. Ela gritou "hás de pagá-las" e fechou a porta. Puf! Depois disto, nunca mais o vimos.
Nessa noite, o João ouviu gritos, gargalhadas, palavrões e várias vezes meio tremido: amorzinho! Nos dias seguintes, ela não saiu de casa, nem para passear o galo horrendo. Coitado. Quando a voltámos a ver, o nariz parecia maior, mas talvez tenha sido impressão nossa. Saiu de casa com a mala com que chegou, mas arrastava, como se estivesse muito pesada. Foi em direção ao cemitério. Não tivemos coragem de a seguir. Um bom bocado depois estávamos à porta de casa do João e ela voltou com a mala na mão, visivelmente mais leve. Olhou para nós seriamente, fungou e entrou em casa. Senti um calafrio. De manhã, eu e o João acordámos doentes. Doía-nos muito o corpo e tínhamos febre alta. Durante a noite já devia ter a temperatura elevada. Sonhei que tinha acordado, olhado para a minha janela e visto a bruxa a espreitar do lado de fora. Dei um grito e o meu pai veio a correr. Contei-lhe que tinha visto alguém na janela, mas o meu pai foi ver e disse que ninguém estava lá. Pedi-lhe para dormir no meu quarto, pelo sim, pelo não. Não preguei o olho. Já o meu pai ressonou a noite inteira. Parecia um trator a querer arrancar. No dia seguinte, estava sem nenhum sintoma. Mas, por precaução, os meus pais acharam melhor eu não ir à escola. Aproveitei que eles saíram para ir trabalhar, telefonei ao João e encontrei-me com ele aqui em casa. Coincidência. O João teve um pesadelo igual. Teremos mesmo sonhado? Pegámos nos meus binóculos e fomos para a casa dela espiar a casa da porcalhota. Um pouco depois de começarmos a espreitar, veio ela da mercearia. Na mão, trazia apenas uma grande colher de pau. Entrou em casa, mas antes olhou para a nossa janela. Baixámo-nos rapidamente. Pensámos que era desta que ia acontecer alguma coisa importante e que com aquela colher de pau iríamos fazer a sua ligação à feitiçaria. Mas Nicholas, mais uma vez, ficámos às aranhas. Saiu logo de seguida e foi direito à paragem do autocarro. Foi nesse dia que a vimos atirar o macaco do nariz. Carlota, a porcalhota. Esteve 2 dias fora de casa. Eu e o João resolvemos estudar o assunto mais a fundo. E apontámos no tal caderno tudo o que sabíamos sobre ela. Os locais onde ia frequentemente, o que costumava levar na mão, a descrição física dela, do namorado e do galo horrendo, sem esquecer a nossa impressão do tamanho do nariz e tudo o resto de que nos lembrávamos. Fizemos esquemas para ser mais fácil percebermos os trajetos, que não variavam muito. Casa, padaria, casa, casa, mercearia, casa, casa, cemitério, casa. Acho que ela viu numa bola de cristal ou algo assim o que andámos a fazer. No dia em que voltou, jogávamos ao berlinde no terreiro. Parou a vários metros de distância e disse com uma voz gutural: Moço, chega aqui! Apontando para o João. Acho que ele sujou as cuecas, pois cheirou-me mal. Olhou para mim, depois para ela, depois para mim, depois para ela, depois para mim, depois para ela. Perguntou a praguejar. A gaguejar. Quem? Eu? E ela respondeu, sim, tu. Anda cá. O João olhou para mim, para ela, para mim e começou a andar devagarinho até à porcalhota. Não tinha pressa. Ela olhava para ele sem o desfitar e pareceu-me ver um esgar de um sorriso malicioso, digo eu. A 10 metros de distância, não conseguia ouvir o que ela lhe disse, mas o João olhou para trás, na minha direção, mais do que uma vez. Quando chegou ao pé de mim, percebi que guardava um segredo. Perguntei, então, o que te disse? Olhou para ela, encolheu os ombros e respondeu, nada de especial. Depois desse dia, sempre que batia à porta da casa dele, aparecia a mãe a dizer que estava indisposto. Mas sei que era mentira.
Um dia, estava uma vez mais a caminho da casa do João, com o fim de fazer outra tentativa para ele sair de casa, quando a bruxa abriu rapidamente a porta de casa dela e disse: Tu, moço, chega aqui! Corri dali para fora e nunca mais passei naquela rua. Felizmente, os meus pais mudaram de emprego e fui morar para outro lugar. O João nunca respondeu às minhas mensagens. Se é bruxa ou não, decide tu.